Qual foi aquela grande mudança de mentalidade que te ajudou a passar de onde você estava há alguns anos, quando lançou e vendeu sua empresa, acho que por volta da marca de 40 milhões, para agora mais de 100 milhões em EBITDA? Qual foi essa mudança de mentalidade para você? Eu diria que houve dois momentos realmente importantes. E um terceiro que foi um tipo de bônus. Então, o primeiro grande foi que meu entendimento de foco mudou. E assim, se fôssemos definir foco como qualidade e quantidade de coisas que dizemos não, certo? Porque a pessoa mais focada não faria nada além de uma coisa. E qualquer coisa que não seja essa coisa te tornaria menos focado. Então, se essa é a definição de foco, eu pensei sobre isso como é quase como vinho, onde à medida que envelhece, há mais nuances e há mais profundidade no sabor. E eu sinto que à medida que minha jornada empreendedora progrediu, meu entendimento do que foco significa mudou, porque é realmente como foco de cima. É literalmente de cima até embaixo. Significa a empresa precisa se concentrar em uma coisa, não em 5. E se tivermos 5 objetivos para o ano, é porque nós, eu pessoalmente, não fizemos nosso trabalho, pois uma dessas coisas é a mais importante. E se eu não posso dizer à minha equipe, isto é o mais importante, então como vou esperar que eles façam esse julgamento sem o contexto que eu tenho? E assim, é como estar disposto a tomar a decisão difícil. E eu acho que muitas pessoas têm medo de fazê-la. E quanto mais eu insisti em dizer, se eu tiver que escolher uma coisa, você pensa de forma diferente. Então, por exemplo, se eu dissesse, você sabe, Lewis, qual coisa, se você pudesse ter apenas uma coisa acontecendo em 12 meses? Como a realidade precisaria estar em 12 meses para que você alcance seu objetivo? Tipo, qual seria a única coisa que, se acontecesse, o resto dos seus objetivos também seria alcançado? Ou seria realizado ou se tornaria irrelevante como consequência, o que é o mais comum. Certo. E então, pensando sobre isso, como isso foi há 4 anos, a grande coisa que eu tinha era como se eu apenas construísse uma grande marca de negócios. Então, eu não preciso ser o melhor investidor, não preciso ser o melhor negociador, porque terei mais fluxo de negócios exclusivo. As pessoas vão querer, elas simplesmente vão querer vir investir comigo ou ter meu investimento nelas. E eu poderei escolher a melhor empresa porque terei mais oportunidades do que qualquer um. E eu não preciso ser um negociador profissional porque as pessoas querem fechar um acordo em vez de apenas fazer um leilão entre mim e 10 outras partes. E assim é. Se eu puder pensar, qual é a única coisa para este ano? E eu acho que onde a estratégia entra em cena é ao forçar esse foco e dizer não às outras coisas, você fica realmente seletivo. E isso está no nível mais alto. Então, qual é o seu principal foco? Bom para o próximo ano. Sim. O que foi este ano e o que será para o próximo ano? Então, este ano foi realmente como desenvolver um sistema agrícola para o portfólio. Então, o que Fluxo de simulação. negócios. Basicamente, o que descobrimos foi que analisamos nosso número 1. Olhamos para todo o nosso portfólio. E antes de falarmos sobre isso, eu estava dizendo como tínhamos meio que feito uma limpeza nas coisas. Então, eu acredito muito em deletar o máximo possível, porque você só tem uma largura de banda fixa. E se estratégia é recursos limitados contra oportunidades ilimitadas. E então, sua priorização dessa quantidade limitada de coisas contra as coisas que você pode fazer assim é estratégia. Nós tínhamos 24 empresas no portfólio, e eu reduzi isso para 10 nos últimos 12 meses. Além disso, não fiz novos Isso significa que acordos. você vendeu sua participação acionária das outras? Sim. Você acabou de dizer que dessa forma? Basicamente, me livrei delas com prejuízo, ou seja lá como você queira chamar. Mas a questão é que o portfólio como um todo ainda superou o ano anterior ao focar nos garanhões. E além disso, no último ano, fizemos apenas um negócio, enquanto antes disso, fazíamos 12 negócios no ano anterior. Você precisava fazer aqueles 12 negócios primeiro para eu ver acho onde que sim. estava? Sim, acho Você que não sim. pode Eu tive que simplesmente fazer isso. fazer um negócio por ano para começar. Você precisa ter algumas Eu perdas. acho que é um ótimo ponto porque é muito como, ok, se eu quero ser rico, devo apenas voar em aviões particulares. É como se isso não funcionasse. Se eu quero ser alto, devo jogar basquete. É como se as pessoas confundissem o que você está fazendo agora com o que foi necessário para chegar lá. E assim, essas são duas coisas separadas. Mas voltando à questão do foco. Se a estratégia é a priorização dos recursos, então ter foco faz parte da estratégia. E aí, em todos os níveis, porque eu recentemente entrei na parte de mídia do negócio. Estou de volta à operação, algo que não fazia há anos. E tem sido muito divertido para mim, pois agora tenho um conjunto de habilidades melhor do que tinha há 5 anos, que foi realmente a última vez que operei coisas. E pude focar a equipe de forma implacável em qual seria a coisa que, se fizéssemos na mídia, mudaria tudo. E em relação à pergunta que você fez, este ano inteiro foi dedicado ao sistema de fazendas, que foi como quando olhamos para o portfólio, vimos que nossa primeira, segunda e quarta empresa de portfólio de melhor desempenho eram empresas que conhecíamos.
antes de fechar negócios. E assim, trabalhamos com eles por um tempo. Apenas eu ajudando-os, participando de chamadas telefônicas, encontrando-nos pessoalmente, seja como for. E eu fiquei tipo, certo, há algo interessante aí. Como posso recriar esse processo de propósito, em vez de por acaso? Então, apenas uma empresa, depois que você começou a empresa agrícola, chegou ao top 4. Ok, depois que você começou a fazer isso, Então, número certo? 1, número 2 e número 4, esses aconteceram por acidente. Foi Apenas por eu bem fazer negócios normais, antes. você sabe, conhecendo pessoas e tal. Sim. Agora eu estava tipo, ok, como eu crio isso? E então foi o que começamos a realizar, foram essas pequenas oficinas na nossa sede. É só o que pode caber no nosso escritório. Então, não é grande, mas nós convidamos empreendedores e assim podemos conhecê-los. Minha equipe os conhece, é isso que eu faria. Muitos deles não estão necessariamente prontos para o portfólio, mas se ajudamos alguém a passar de, digamos, 5 milhões a 20 milhões por ano, então quando eles quiserem um parceiro de crescimento ou quiserem sair, nossa esperança é que nos procurem primeiro. Então é como um fim de semana de incubadora, não uma incubadora em tempo integral. Porque eu não tenho os recursos para fazer isso e não quero perder o foco. Interessante. Basicamente foi assim o ano. Essa foi a grande coisa que fizemos Quantas este dessas ano. oficinas você Posso dizer fez? que provavelmente fizemos cerca de 14 este ano. Então, provavelmente um pouco mais de uma, basicamente um por mês. Claro. Claro. E é E é como, tipo- sabe, se estamos ocupados, então isso atrasa e então podemos fazer 2. Sim, Ei, sim. estamos meio livres. Vamos fazer 2. Sim, então essa foi a grande coisa. E então, focar completamente. Porque tenho sido cada vez mais implacável em termos de poder dizer não. Tipo, eu falo com alguém da minha equipe e digo, seu trabalho, se você fizesse apenas essa coisa, tornaria seu trabalho a versão mais valiosa dele. E então, eles respondem algo como, mas eu tenho todas essas outras coisas. E eu fico tipo, legal, não faça isso. E eles apenas olham para mim. Eu digo, sim, não faça isso. Eu sou o chefe aqui. Eu Vamos pago fazer vocês. aquilo. Está tudo bem, se você apenas fizer isso. E então, o feedback que estou recebendo é tipo, muito mais fácil. Se eu só tenho que fazer uma coisa, eu posso arrasar total com isso. Todo mundo precisa de foco. E vejo o trabalho do chefe em todos os níveis, seja empreendedor, chefe de divisão, líder de departamento, gerente, o que for, como constantemente avaliar as coisas que estão nas pessoas. Quem é você? É como? O que eles têm na frente? E como posso podar essa árvore? Como posso simplesmente afastar as coisas deles para que possam colocar todos os recursos em uma única coisa? E para mim, como Acquisition.com, com nosso pequeno logo aqui, são as duas principais forças do negócio. Como eu as entendo, você tem oferta e demanda. E a razão pela qual isso é a essência é para obter alavancagem. E então, a alavancagem é conseguir mais pelo que você investe. E então, as pessoas que se movem mais rapidamente na vida não fazem mais do que outras pessoas. Elas conseguem mais a cada repetição. E então eu penso sobre isso em todas as organizações que temos. Como passamos um dia inteiro com nossa maior empresa do portfólio. E tenho certeza de que vamos deixar de lado os negócios hardcore em algum momento, mas é isso que está na minha mente. Passamos um dia inteiro com todos os executivos da nossa grande empresa do portfólio, que este ano provavelmente vai fechar em 110 milhões. É uma empresa de software, e crescemos com ela a partir de 2 milhões. Então temos sido muito confiáveis no crescimento da empresa. O que eles trouxeram no dia foram 5 objetivos, e cada objetivo tinha 5 subtarefas. Então, há 25 coisas que tivemos que fazer para a citação deste ano. E eu gosto, você sabe. Eu estava apenas sentado um pouco mais quieto ao longo do dia, tipo, apenas absorvendo. Algo parecia errado. 25 coisas. Isso é um monte de tarefas. E no final do dia, acabei indo até o quadro branco que estava na parede. E eu escrevi 1, 2, 3, e escrevi as 3 coisas que achava que precisávamos fazer. E eu disse, não faremos o número 2 até que o número 1 esteja concluído. E foi um momento realmente esclarecedor. Então eu pensei, se não fizermos este primeiro, nada mais importa. E se fizermos este aqui, então este valerá mais. E então, é como se isso multiplicasse a segunda coisa. E eu acho que existe essa grande falácia das tarefas concorrentes. Muitas pessoas, isso foi super bem estudado. Se você alternar entre tarefas, você é muito menos eficaz. Você é como 75% menos eficaz quando alterna entre 2 coisas, sem falar como 5, e seu telefone, e seus filhos, e o que mais, certo? E eu acho que existe essa grande falácia de que eu mudei em termos de como eu opero, pois o que nós realmente fazemos é fazer as coisas em sequência. Fazemos as coisas em uma ordem. Ou seja, mesmo que você tenha 5 pessoas na sua equipe, precisamos direcionar todos os recursos para resolver este único problema. Assim, uma vez que esse problema esteja resolvido, o que acontece é que os outros 4 incêndios existem, porque sejamos realistas, sempre haverá problemas. Mas o fato de que os outros 4 incêndios existem lhe dá urgência para resolver o primeiro. E assim, você realmente faz 5 coisas mais rápido quando as faz em ordem do que tentando fazer todas as 5 de uma vez. E, no entanto, por algum motivo, não nos lembramos disso regularmente. Assim, eu diria que isso foi a maior mudança na minha carreira empreendedora. E a razão disso é que na Gin Launch, que era a empresa que eu vendi. Para aqueles que estão ouvindo, o maior erro que cometi naquele negócio foi que, quando ele estava indo muito bem, eu comecei outra empresa em vez de focar no que funcionava.
No ano em que comecei a segunda empresa, a receita não caiu, mas minha taxa de crescimento diminuiu bastante. Então, adicionamos cerca de 30% na receita, quando provavelmente poderíamos ter dobrado. Porque eu coloquei toda a minha atenção nessa outra coisa. E as coisas estão indo muito bem na Acquisition.com. Eu tive essa sensação de querer fazer a mesma coisa, apenas repetir o mesmo erro. Eu estava tipo, eu não posso viver isso de novo. Certo, Ficaria eu não posso. muito irritado. Muito mais doloroso. As apostas são maiores. Então o foco Então, tem sido a coisa mais importante até número agora. 1. O segundo tem sido meu entendimento de talento, que também se desenvolveu como um bom vinho em termos de tipo, como há tanta alavancagem com bons talentos. Então, por exemplo, Steve Jobs dava essa ótima analogia. Ele dizia, sabe, em Nova York, há um monte de taxistas, e o pior taxista, se você precisasse atravessar a cidade, talvez levaria o dobro do tempo do que o melhor taxista. Talvez o outro leve 1/3 do tempo, certo? Mas essa é a diferença entre o melhor absoluto e o pior absoluto. Mas em um negócio baseado em conhecimento como o meu, como o seu, o melhor absoluto pode obter um retorno 100 vezes maior do que alguém que é apenas bom. E comparado ao ruim, obviamente, quero dizer, eles basicamente não fariam isso. Isso nunca aconteceria. Eles nem conseguiriam ter sucesso, certo? E então, pensando sobre isso, eu me comprometi ainda mais com a arbitragem de pessoas inteligentes e trabalhadoras. Que é tipo, vale a pena pagar alguém milhões de dólares por ano se eles podem te fazer ganhar dezenas de milhões ou centenas de milhões de dólares por ano? E eu acho que é uma das grandes oportunidades que sempre existirão, porque sempre haverá empreendedores baratos. E quem não reconhecerá o enorme valor do talento? E acho que quanto mais tempo estou no jogo, para ser justo, mais exposto a talentos de alto nível eu me tornei e mais sei o que existe por aí. E um dos meus grandes mentores, ele me disse que o melhor talento está sempre no futuro. Então, sejam quais forem seus padrões, é como se você sempre tivesse que continuar elevando esse padrão, porque, à medida que as coisas crescem, algumas pessoas saem de sua esfera de competência, elas não são tão boas neste nível como eram antes. Não há nada de errado com elas ou com você. São apenas fases. Então, meu entendimento sobre isso mudou em relação ao meu papel também. Agora me vejo como o principal recrutador para as melhores pessoas, porque as melhores pessoas apenas querem falar com o CEO, já que você não está lhes dando a oportunidade de ter uma carreira. Elas já têm uma carreira. Elas estão te oferecendo basicamente tudo o que elas sabem para ajudar a crescer sua visão. Então é muito mais você vendendo para elas do que elas vendendo para você. Elas já têm um histórico. Elas estão têm ganhando ofertas. dinheiro. Elas têm recrutadores que as chamam todos os dias. Você não está oferecendo nada que elas já não tenham. E é como Sheryl Sandberg com Zuckerberg. Ele se encontrou com ela para jantar uma vez por semana durante um ano antes disso, antes dela fazer a transição e assumir o Facebook. Então, é um processo de gravação muito mais longo. E todas as pessoas que estou observando são todas monstronas. E em vez de pensar como, cara, realmente precisamos de alguém para preencher esse papel. É como, eu preciso que o John preencha esse papel. E John atualmente não trabalha para mim. Ele Sim, trabalha para outra pessoa. pode levar E 6 eu tenho que meses. descobrir uma maneira de fazer John deixar o que está fazendo e vir trabalhar comigo. E então, esses têm sido os 2 maiores desafios. Essas foram as 2 maiores mudanças ou alterações que acho que impulsionaram a Acquisition.com. Nos últimos anos, as coisas só continuaram a melhorar cada vez mais, focando apenas naquilo que é mais importante e tendo disciplina suficiente para dizer, isso, nós não vamos fazer essas coisas. E sim, são problemas, e vamos resolvê-los assim que terminarmos essa coisa mais importante. Então, para executar isso, você precisa dos melhores e mais brilhantes, por quê? A arbitragem sobre se alguém... Imagine a diferença que tivemos isso como engenheiros, certo? Essa coisa de taxista, se um bom engenheiro custa $250 mil por ano, e um engenheiro incrível custa $1 milhão por ano, mas você obtém um retorno 100 vezes sobre esse cara. Ainda é um negócio melhor, mesmo que custe mais. E eu acho que é aí que as pessoas se confundem. O que custa mais, mas é um negócio melhor. Então, talento é um negócio melhor. Essa é a preocupação de muitas pessoas, né? Tipo, o que acontece se eu fizer aquele investimento de $200 mil em alguém ou $500 mil e não der certo? E a pessoa for preguiçosa, se achar no direito de tudo, for isso, for aquilo, e eu acabei investindo 6 meses da minha vida investindo todo esse dinheiro, todas essas coisas, e a pessoa não está entregando o que eu esperava ou queria. Eu acho que você vai amar isso também. O que descrevemos é o trabalho do empreendedor. Risco. A razão pela qual nossa compensação é desproporcional ao nosso esforço é porque estamos dispostos a assumir riscos que outras pessoas não estão. E isso nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Claro. Mas a questão é como?
se você pensar, digamos que há um cassino, certo? E você tem um jogo onde tem uma chance em 5 de um pagamento de 100 vezes. Bem, você deveria jogar esse jogo toda vez, sabendo que vai perder 4 em cada 5 vezes. Porque vale a pena para um pagamento 100 vezes maior, mas você perde mais vezes do que ganha. E essa é a dificuldade do ponto de vista do cérebro humano, é que vemos 2, 3 perdas seguidas. E pensamos, isso não funciona, ou sou um fracasso, ou algo assim. Mas isso pode ser intrínseco ao funcionamento do jogo. A maior parte da volatilidade vem da falta de volume. E é assim até o fim. Eu tentando fazer meu negócio paralelo dar certo no Etsy ou algo assim. Estou tentando iniciar meu pequeno negócio de contabilidade ou escrituração. Os clientes são meio esporádicos. Estou conseguindo um a cada 2 semanas, mais ou menos. Mas se eu pegasse todo o esforço que foi feito durante o ano e comprimisse em uma semana, então, você realmente seria capaz de ter métricas preditivas que fazem sentido. É apenas que você está tendo 100 conversas ao longo de 6 meses e aquelas 100 conversas criam 3 negócios. E então é como, ok, o que parece esporádico ou o que parece volátil é, na verdade, uma função de baixo volume. Você simplesmente não está fazendo o suficiente. Não estamos em um horizonte de tempo rápido o suficiente. Então, eu penso muito nisso sempre que há inconsistência. Eu disse, precisamos fazer muito mais para que se torne consistente. E temos a ilusão de inconsistência. Só precisamos aumentar o final em 100 vezes. E, de repente, parece muito consistente que 3% das conversas se transformem em clientes. E, de repente, agora temos um negócio. Exatamente. Qual seria a terceira coisa, então? É a terceira e depois um bônus? Não. Ou é isso? O bônus é basicamente que minha compreensão de branding também se desenvolveu. Todas essas 3 coisas não são conceitos novos. Sinto que minha compreensão nelas que se aprofundou. E estou ansioso para aprofundar ainda mais minha compreensão delas no futuro. Eu tive uma conversa maravilhosa com Ben Francis, que é o CEO da Gymshark. Para aqueles que não sabem, ele tem cerca de 32 anos. Eles faturam $1 bilhão por ano. São como a segunda maior marca de roupas no Reino Unido. Muito impressionante. Cara incrível. E estávamos falando sobre, basicamente, a proporção de branding versus quem pede uma resposta direta. Isso é o certo para um negócio. Agora, todos que estão ouvindo isso estão tipo, eu nem sei do que ele está falando. Mas vou te contar uma história que ele me contou e mudou minha perspectiva. Provavelmente, foi a conversa mais influente que tive no ano. O diretor de marketing da New Balance foi demitido porque a empresa teve 15 anos de declínio. Então, o novo cara chegou e foi até o CEO e disse, ei, posso simplesmente tentar algo ousado aqui? Posso arriscar bastante? E o cara falou, claro, vá em frente. Então, o que ele fez foi que eles tinham 70% do orçamento de publicidade voltado apenas para descontos e ofertas e fazendo com que as pessoas comprassem sapatos de jeito direcionado. E então, 30% estava indo para influenciadores, patrocínios, endossos, mais consciência de topo de funil, como você sabe, fator legal. Então, o que ele fez foi virar a situação e tornou isso 70% para influenciadores e patrocínios e fator de cool e branding. Exatamente. Branding. Associações positivas para o público ideal deles. E então, 30% foi, você sabe, ei, venha comprar os sapatos. E assim, nos primeiros 18 meses, eles continuaram perdendo mais dinheiro. E então, no mês 19, de repente, começou a subir. E depois, disparou como uma arma. É meio que mudar o valor percebido dentro 100%. E eles estão tendo um renascimento completo Sucesso agora. total. Eles estão arrasando. Sim, você vê. É como se fossem os sapatos do papai e as garotas da geração C que usam meias brancas puxadas indo para a Academia e New Balance. Eu fico tipo, o que está acontecendo? Mas há uma série de lições menores que tirei disso. A primeira é que o branding acontece com um atraso. É como se ele tivesse mudado o comportamento. E isso levou 18 meses em uma grande empresa que gasta muito dinheiro. Quando penso, é como se eu estivesse vivendo hoje com base no trabalho que fiz há 2 anos atrás. Você quer cavar o poço antes de estar com sede. E se estou pensando para mim mesmo, o que eu quero daqui a 2 anos? É como se eu tivesse que começar a cavar para obter essa água hoje. Preciso plantar essa árvore agora. E esse foi o número 1, apenas o atraso entre. Quanto tempo leva, basicamente, quando você começa a mudar seu comportamento e quando você vê o resultado desse comportamento? A segunda coisa é que empresas lideradas por fundadores tendem a investir significativamente mais em marca em comparação com os caras de terno corporativo, porque eles são medidos por trimestres. E é por isso que tendem a destruir empresas a longo prazo, porque no dia em que você muda de branding para 70%, você sabe, ei, compre os sapatos, assim por um período você faz melhor, e está antecipando a receita disso. Isso está amadurecendo como uma fruta na árvore. É como se você estivesse colhendo frutas um pouco cedo demais, mas assim você enche a cesta mais rápido. No entanto, depois não há mais frutas para colher, porque você não está plantando suas árvores. Muitos de nós aprendemos cedo
Ah, ganhar dinheiro é difícil. Esse conceito não é verdade. Mesmo a ideia de que jogar videogame é perda de tempo. Mas, cara, agora temos esse cara aqui Fazendo que está ganhando milhões. muita grana. Loucura, né? Sim, dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares. É assim que realmente, em retrospectiva,